Pai, o Senhor bem disse na escrita do salmista: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Sim, o regozijo, a alegria, a felicidade, a paz é um negócio seríssimo. O céu, o Senhor se preocupa demasiadamente com isto. Portanto, quando o teu coração, você que ora conosco, se sentir triste, abatido, quando a vida parecer sem prazer e tão difícil, quando você precisar decisivamente de ajuda, então recorde-se das palavras que disse o Senhor: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita. E tudo isto está numa distância única de uma singela oração, por mais débil que seja. E se não sair palavra, Deus sabe interpretar as nossas lágrimas. Aleluia! Portudo, vivemos num mundo em que nada é eterno, senão as palavras de Deus ressoadas nos lábios de Jesus. Mas ainda assim, tudo que nós cuidamos dura mais, não é verdade? Então cuide da tua fé. Busque uma maneira de se comunicar com Deus. Erga um pensamento a Ele. E confirme: Senhor, eu não sei orar, mas eu quero te dizer estas coisas. Diga também para as pessoas: Pai, nos ensine a fazê-lo. Aquelas coisas que ficam no âmago do coração, engasgadas, e que precisam ser ditas, mas parece que algo prende elas em nós e fica como um espinho em nossa goela. E quando uma palavra amável para quem não merece recebê-la, uma palavra de coragem para aqueles que nos tiram a coragem, uma palavra de esperança para aqueles que não creem que ela existe, muda até a nossa anatomia, sobretudo da mente. E é justamente com a mente que servimos o Senhor. Senhor Jesus, em teu nome, muda a cada um de nós, à medida da tua vontade. Pelo menos para aqueles que estão gritando dentro em si: eu quero esta mudança. E eu sou um destes. Em teu nome. Amém. No começo de 2020, antes desta famosa pandemia permear o mundo inteiro, lá no Vaticano, o seu líder maior, respeitosamente me dirijo a você e cito o nome do Papa Francisco, em que ele aborda um tema, o domingo,
é o dia de fazer as pazes com a vida. Eu peço que você preste bastante atenção. Extraia desta apresentação uma tônica só para você. Depois compartilhe se você quiser. E a pauta papal é usar o mandamento do sábado, contido no livro de Êxodo, capítulo 20, onde relata os 10 mandamentos, em especial o 4º mandamento, contido em todas as traduções bíblicas, com referência aos versos 8 a 11, o dia do sábado. Então, através deste mandamento bíblico, o Papa Francisco apresenta a sua temática em forma de uma mensagem a cerca de mais de 13 mil fiéis na Praça de São Pedro, que ali estavam para ouvi-lo. Então, eu vou apenas fazer um esboço da mensagem. Amém? Ele chama os seus ouvintes, não só os que estavam presentes, mas a todos que ouviriam através dos canais do Vaticano. Domingo. Como se guarda o sábado? Isso demonstra o conhecimento dos mandamentos, que prepara a igreja para uma nova maneira de reverenciar o dia do Senhor. E neste artigo ele objetivou mostrar o caminho que está sendo traçado para um grande edito que vai obter a aprovação da grande massa de cristãos pelo mundo. A guarda universal do domingo como um dia de descanso, ou dia do Senhor, adotado por essa liderança. Então ele diz que domingo é um dia de fazer as pazes com a vida. Ele salienta que tanta gente que tem possibilidade de divertir-se e não vivem em paz com a vida. Ele fala do centro da Europa. Domingo, diz ele, é o dia de fazer as pazes com a vida, dizendo: a vida é preciosa. Sim, ela é preciosa. Não é fácil às vezes, é até doloroso, mas ela não deixa de ser preciosa. Então, um dos ouvintes, um dos repórteres, Jackson Erpen, ali do Vaticano mesmo, apresenta uma posição confirmativa das palavras pronunciadas pelo líder da igreja. O verdadeiro sentido do repouso, dando continuidade à sua série de mensagens para a igreja romana sobre o Decálogo. O Papa falou que o dia de descanso trata-se de um momento da semana para contemplação e louvor, que isto é a bênção da realidade. Sim, o dia do Senhor, o sábado, para aqueles que creem no que está escrito. Nas Escrituras Sagradas, de forma imutável, como disse o Senhor em vários textos, é um dia de contemplação e louvor, e é uma bênção para todos os que o guardam de todo o seu coração.
sua força e sua alma. Francisco recordou também que a necessidade de se reconciliar com a própria história, pois a verdadeira paz não é mudar a história, mas dar boas-vindas e valorizá-la. Sim, não dá para mudar. Cada um de nós fomos escolhidos a dedo por Deus. Ele disse isso. Eu escolhi vocês, não vocês a mim. 15:16 do Evangelho de João. Para vivermos um propósito. Sim, nosso Deus é um Deus de propósito. De tal maneira que a nossa história só fará sentido quando descobrirmos que há um Deus desejoso em participar dela e de nos ensinar com a história como melhor conduzirmos a nossa vida. Porque, do contrário, a única coisa que aprendemos da história é que não aprendemos com a história. A Bíblia é um livro, ao mesmo tempo, histórico, nos apontando acontecimentos que ocorreram no passado, que haveriam de ocorrer no futuro, e nós estamos vivendo o futuro bíblico. E estamos a poucos passos dos derradeiros dias na Terra. Como é importante entender sobre o dia de repouso, de que fala o livro de Êxodo. Parece um mandamento fácil. Agora, ele mesmo observa, mas é uma impressão errada. Eu concordo. Pois existe o repouso falso e o repouso verdadeiro. Como reconhecê-los? Pergunta o Papa. Veja bem, minha irmã, a sociedade de hoje está sedenta por entretenimento e férias. A indústria da distração. Escute bem, a indústria da distração é muito florescente. E a publicidade desenha um mundo ideal para todos, com um grande parque de diversões onde a grande massa se diverte ilimitadamente. Sim, grande verdade, diz o Papa. O conceito de vida dominante hoje não tem o centro da gravidade em atividade e compromisso, mas na evasão, ou seja, as pessoas estão fugindo de si mesmas, olhando diversos focos, menos aquele que lhe impunha caráter, eternidade, paz, responsabilidade, afeto, ternura e amor. E por isso não poderão nunca se satisfazer. Ganhar dinheiro, disse o líder da Igreja Romana, para se divertir. Mas o dinheiro não pode comprar paz para ninguém, felicidade para ninguém, e nem ajudar alguém a dormir. Portanto, não pode dar o repouso verdadeiro. Ainda foi dito que a imagem modelo é a de uma pessoa de sucesso que pode permitir-se a amplos e diversos espaços de prazer e prazer. Sim. Divertimento ainda não é repouso. Mas essa mentalidade chama a atenção do Padre Maior de Roma. Desliza para a insatisfação de uma existência anestesiada pelo divertimento que não é repouso, mas a alienação e fuga da realidade.
Não sou feliz. Então, vou buscar uma fuga, como o homem está fazendo. A bebida, o sexo, a droga. E múltiplas formas de entretenimento. Hollywood, Disney World, Netflix, modelos ou rotas de fuga. Ok? Ele continua dizendo: o homem nunca repousou tanto quanto hoje. Como assim? Então eu acrescento: finais de semanas prolongados, tivemos um há pouco, outros feriados, férias, licenças remuneradas, prêmios e dias livres, viagens de lazer para metas atingidas, dentre outros. Mas ao mesmo tempo, o homem nunca experimentou tanto vazio como hoje. Certíssimo, Papa Francisco, certíssimo. As possibilidades de divertir-se, sair, cruzeiros, viagens, tantas coisas, não te darão a plenitude do coração e não ainda te darão repouso perfeito. Neste sentido, as palavras do Decálogo lançam uma luz sobre o que é repouso. O mandamento, explica o Papa, tem um elemento peculiar, fornece uma motivação. Sim, louvado seja Deus pelos mandamentos. O repouso no nome do Senhor tem um motivo preciso, aleluia. Você vê quanta informação sana. Depois de ter trabalhado por 6 dias, no 7º repousou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou, ou seja, Ele o santificou. Para que fins, mais especificamente? Dia da contemplação, dia da bênção. Parabéns, Papa Francisco. Mas ele continua, ou seja, no 7º dia, inicia o dia de repouso. Que alegria de Deus por aquilo que Ele criou. É o dia da contemplação e da bênção. Assim, o repouso, segundo este mandamento, é o momento da contemplação e do louvor, não da evasão. É o tempo para olhar a realidade e dizer como é bela a vida. Com Deus, ela é muito bela, apesar das lutas. Lembremos sempre, acrescento, no mundo tereis aflições, mas estas coisas eu vos digo para que tenhais paz em mim. Eu venci o mundo. 16:33, no Evangelho de João. Mas continuando e terminando, diz: assim ao repouso como fuga da realidade. O Decálogo opõe o repouso como uma bênção da realidade. Os mandamentos levam a verdadeiro repouso, a verdadeira bênção, a realidade dela. Para os cristãos, o centro do dia do Senhor, que para ele é o domingo e para nós é o sábado, segundo a Bíblia. É o momento de compartilhar, que significa ação de graças, ele chama de Eucaristia. E nós chamamos de confraternização com Deus e os homens. É o dia para dizer a Deus: obrigado, obrigado, Senhor, obrigado pela vida, pela sua misericórdia, que por sinal é eterna, e por todos os seus dons. O domingo, diz ele, não é o dia para esquecer os outros dias, mas para recordá-los, fazer as pazes com a vida. Sim, nós fazemos isso no sábado, as pazes com a vida. Primeiro com a nossa. Nós não devemos ficar remoendo aquilo que Deus
perdoou quando você pede perdão de coração. Onde Ele põe um ponto final, não devemos colocar uma vírgula. E assim tantas coisas são incorridas. Tantas pessoas, tantas que a possibilidade de divertir-se e não vivem em paz com a vida. Domingo é o dia de fazer as pazes com a vida, dizendo: a vida é preciosa. Não é fácil às vezes, é doloroso, mas é preciosa, diz o Papa. Sim. A vida é preciosa. O sábado é precioso para nós. O sábado para nós é um mandamento eterno e único mandamento santo da lei, do decálogo. Reconciliar-se com a própria história está aqui manifesto nas palavras papais. Ser introduzido no repouso autêntico é uma obra de Deus em nós, afirma ele, mas exige que nos afastemos da maldição e do seu encanto. Sabe as palavras. Este mundo é encantado por uma maldição que permeia todo o planeta, por causa do pecado. E justamente, segundo a primeira epístola de João, o discípulo amado, no seu capítulo 3, no verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Qual lei? A lei de Deus. E aquele que tropeça em um só ponto da lei, disse Tiago, tropeça em todos. Qual lei? Ele mesmo diz, Tiago, eu me refiro, a lei eterna da liberdade. Capítulo 2, verso 12. E no verso 11 se refere ao decálogo. Amém? Só é possível guardar os mandamentos do Senhor, constantes na Bíblia, aqueles que possuem o Espírito do Senhor. Porque a estes que lhe obedecem, Ele concede o seu Espírito. 5,32 do livro de Atos dos Apóstolos. E mais importa obedecer a Deus do que a homens. 5,29 do mesmo livro. E se eu amo a Jesus, ele disse, então guarda os meus mandamentos. 14,15 do Evangelho de João. Porque eles não são penosos. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3. Aleluia! E Cristo foi categórico ao nos dizer que não veio para mudar a lei ou destruí-la, mas para cumpri-la. E até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum i da lei serão removidos, sem que tudo se cumpra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Amém. Agora, Papa, finalizando, diz, inclinando o coração para a infelicidade. De fato, enfatizar as razões do descontentamento é muito fácil. Bênção e alegria implicam uma abertura para o bem, que é o movimento adulto do coração. O bem afável e nunca se impõe, deve ser escolhido. Sim, a livre escolha, o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. A paz se escolhe, não se pode ser imposta e não pode ser encontrada por acaso, afastando-se das dobras amargas do coração individual de cada um. O homem tem a necessidade de fazer as pazes com aquilo que ele foge. Sim, é verdade. É necessário reconciliar-se com a própria história, com os fatos que não se aceitam, com as partes difíceis da existência. A verdadeira paz, de fato, não é mudar a própria história, mas dar boas-vindas e valorizá-la, assim como aconteceu quando o homem tem ciência de quem é Deus, o Criador de todas as coisas, o mesmo que proferiu a lei no Sinai, a lei eterna da liberdade, manifesta no maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. O pontífice recorda que muitas vezes encontramos cristãos doentes
e que nos consolam com uma serenidade que não é encontrada nos alegres e nos hedonistas, aqueles que tudo fazem para ter prazer. Ou da mesma forma, vimos pessoas humildes e pobres. Alegrem-se por pequenas graças, como uma felicidade que sabia sobre a eternidade. A vida torna-se bela quando começamos a pensar melhor sobre ela. A vida se torna bela, disse o Papa, ao concluir, quando se começa a pensar melhor sobre ela, seja qual for a nossa história. Quando o coração está aberto à providência, e que o Salmo diz é verdade, somente em Deus repousa a minha alma. E se nele eu acrescento e espero a minha alma, então melhor é viver exatamente como ele viveu, como Jesus nos ensinou, nos dando exemplo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 3 a 6. Que texto maravilhoso para ser lido no dia do Senhor. Amém. Pai, obrigado, porque mesmo uma grande massa de cristãos, evangélicos, que são nossos irmãos, católicos, acreditam que o sábado pode ser transferido para o domingo. Nós, respeitosamente, Senhor, entendemos que não há esse texto na Bíblia. Em nenhum momento o Senhor sancionou ou liberou que a santidade do quarto mandamento fosse passada para um outro dia da semana. Para o primeiro, por exemplo, que é o domingo. Desta forma, segundo a Tua palavra, segundo a lei, segundo a eternidade dela, segundo as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós, humildemente, seguiremos os exemplos de Cristo, os exemplos de Paulo, os exemplos de Maria, os exemplos apostólicos, e vamos guardar o dia que eles guardaram. E a ressurreição de Jesus. No primeiro dia, nós devemos comemorá-la, sim, e o faremos através de um novo nascimento. O batismo, o mergulho nas águas, de corpo inteiro. Morrendo, como disse o apóstolo Paulo, estando crucificado com Cristo e vivendo não mais nós, mas Cristo em nós, para que Ele seja glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus, de Nazaré, aceita a nossa oração. Abençoa essa família que ora conosco. Abençoa esse casamento, esses filhinhos, os enfermos, Pai, os idosos, amado Pai, e todos os nossos irmãos ao redor do mundo. Da nossa fé e por ser criaturas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, só concluindo, como precisamos do seu like, para que o sistema do YouTube entenda que é importante esta mensagem. Precisamos que você se inscreva nesse canal para nos ajudar a ter mais relevância. Deixa um simples comentário, vai ajudar tanto. E coloque, ou seja, acione o sininho. Esses detalhes farão com que o sistema do YouTube torne relevante o nosso canal e ele possa crescer, apresentando a verdade e a bênção, em nome de Jesus. Eu te agradeço por pregar o Evangelho conosco, através desses simples feitos. Amém.